Beleza, galera? Hoje é dia 15 de agosto de 2018 e ontem à noite, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: olha, acabou de ter uma entrevista do Bolsonaro na Record aqui. Eu cheguei em casa às 19h30, aí eu fui levantar que entrevista era essa. Eu descobri o seguinte, que a TV Record, ontem foi o primeiro, vai fazer diversas entrevistas aí com os pré-candidatos, aliás, com os candidatos à presidência da República às 19 horas a contar de ontem. Se você não assistiu a entrevista de ontem, eu vou deixar o link na descrição. São 15 minutinhos, tranquilo, assista lá para você entender aqui o que eu vou falar a respeito. Seguinte, mais uma vez a gente viu um ataque tentando denegrir a pessoa do Bolsonaro. Você não vê os jornalistas, entrevistadores falando a respeito de propostas concretas a respeito de determinada coisa. E quando o fazem, ainda desvirtuam a resposta dele, como se ele não tivesse respondido. Eu vou falar disso no final do vídeo, que foi a primeira pergunta que eles fizeram na entrevista. Eu vou começar aqui de trás para frente. Quem estava coordenando lá era o jornalista Eduardo Ribeiro e a outra comentarista, outra jornalista ali, cientista especializíssima política e que manja tudo da política, é a Cristina Lemos. E aí você vai entender com o decorrer do vídeo por que ela tem uma certa conflitância ali com o Bolsonaro, né? Não sei se dá para ver aí na fotinho, ó. Acha ela aí e você vê que, né? Ela tem um repúdio ali com o Bolsonaro, afinal, né? Ela convivia com pessoas que dize-me com quem andas e te direi quem és. Lembrando também que a Record, durante o governo do PT, recebeu por volta de 2 bilhões de reais em verbas publicitárias. Então aí, só aí você já percebe que o buraco é mais embaixo. Mas vamos lá. A partir do 10º minuto da entrevista até os 3 últimos minutos, só foi ataque pessoal ao Bolsonaro. Começando quando a Cristina Lemos perguntou a respeito das declarações polêmicas dele. Aquele papo de sempre que todo mundo tá cansado de saber, por isso que eu vou passar rápido. Ela perguntou lá da questão do quilombo, da arroba, falou da frase, 2 homens se beijando na rua, se eu ver eu vou bater. Dei uma fraquejada e veio uma mulher. Aí ela veio com a pérola. Você pediria desculpa a Maria do Rosário? Aí o Eduardo Ribeiro perguntou a respeito da contratação da esposa dele, se não foi o nepotismo. Ele explicou, ele falou assim, quando eu casei, ela já era funcionária da Câmara. Inclusive eu pedi orientação para a Câmara para saber se podia contratá-la ou não. Falaram que podia, ela já era funcionária. Continuou, mas depois de 2 meses de casado, ela foi exonerada, entramos num comum acordo, achou por bem exonerar. Então, resolvido esse problema. Aí a Cristina Lemos de novo perguntou da Val, da funcionária, é fantasma, não é fantasma, ele foi lá e explicou de novo e tudo mais. E aí, beleza, daí a gente tem uma pergunta aqui que foi, né, um pouco melhor aí, do Eduardo Ribeiro. Se ele pretenderia fazer uma auditoria no Bolsa Família e se ele acha que o valor da Bolsa Família é exagerado ou o benefício é exagerado. E ele falou o seguinte, ele falou assim, quem merece receber, porque tem muita gente que merece receber, merece sim, precisa receber, está numa condição miserável demais e precisa receber. Ele falou assim, a gente pode pensar em até aumentar para essas pessoas que realmente precisam, descontando de quem recebe por fraude. E tem vários por aí. Então qual que era a ideia dele? Fazer uma limpa, fazer uma seleção. Tirar quem não merece, tirar os pilantras. Inclusive ontem eu vi uma reportagem que tentaram pagar um motel usando o Bolsa Família. Então acabar com essa pataquada e destinar para quem realmente precisa. Mesmo porque o Bolsonaro não é doido de chegar amanhã e falar assim, vai acabar com o Bolsa Família a partir de hoje. Por ele ser conservador, e nós conservadores, nós temos uma coisa que nos guia, que é a prudência. Você não vai acabar com benefício assim e deixar a pessoa na merda. Daí você causa aquela instabilidade jurídica, aquela instabilidade no país. Então ele não vai fazer isso, vai ser cauteloso. Depois a Cristina Lemos perguntou a respeito dos planos para a saúde. Ele falou que a indicação do ministro da Saúde não pode ser indicação política, porque a indicação política ele causa ineficiência e corrupção, então ele vai nomear alguém que manja de saúde, e ele fala que tem que tratar na saúde básica e prevenção. Ele falou, tem que ter um ministro da saúde, não um ministro da doença, lembrando que a doença gera muito dinheiro aí. Então ele falou assim, temos que trabalhar na prevenção e na saúde básica. Excelente resposta para ele aí. Aí a Cristina Lemos também perguntou se ele está sabendo de um plano que tem de indultar o Lula. Vai ter o Lula, existe mesmo esse plano e tudo mais. Ele fala, existe, já ouvi falar, e é justamente esse conluio entre centrão e esquerda. O que eles querem? Além de indultar o Lula, eles querem se blindar também. Daí ela pergunta, mas quem? Ele falou,
todo mundo que está envolvido com a Lava Jato. Então, por isso que eles fizeram esse acordão de centro aí que está sendo encabeçado pelo Geraldo Alckmin. Aí o Eduardo Ribeiro pergunta o que ele fez pela segurança pública no Rio de Janeiro, o que você fez concretamente? E aí o Bolsonaro explica, falou assim, primeiro, a segurança pública do estado do Rio de Janeiro compete ao governo do estado e não ao deputado federal. Só que eu tenho vários projetos que vão reduzir a criminalidade, vários. Então você tem lá, ele até explicou lá, ele falou sobre a lei dos 3 crimes, falou sobre progressão de pena, que tem que trabalhar em cima, trabalho forçado nos presídios, ele já falou de menoridade penal, queda do Estatuto do Desarmamento e arma para a população de bem. Só que ele falou, eu não consigo aprovar nada, eu sou o patinho feio da Câmara, não tem como. E aí, vamos lá para o começo, que foi a primeira pergunta que fizeram e tentaram desvirtuar totalmente a resposta dele. Primeiro, né, que começa o Eduardo Ribeiro falando que o programa ele tem um compromisso com a informação de qualidade. Informação de qualidade, se você for perceber, 2/3 desses 15 minutos foram para atacar pessoalmente a pessoa do Bolsonaro e não para debater as ideias. Mas tudo bem. Ele fala assim, o país vive numa crise econômica, percebam as palavras-chave, uma crise econômica, tudo mais, tal, que resulta, em São Paulo nós temos em média de 30 mil moradores de rua em São Paulo e no Rio de Janeiro quase 60. Depois a Cristina Lemos falou que tem mais de 60, mais que o dobro. Qual a sua proposta concreta para isso? Perceba, crise econômica, morador de rua. Aí o Bolsonaro fala o seguinte, essa situação de vulnerabilidade de pessoas de rua tem impacto até na violência. Então ele fala assim, que o emprego é prioridade. Para quê? Para reduzir a crise econômica. Daí ele começa, ele fala assim, ser patrão no Brasil não é fácil. Nós temos que investir na educação para ter profissionais melhores, desburocratizar, ter segurança jurídica. Ele dá um exemplo de 400 estabelecimentos comerciais que foram fechados na Barra da Tijuca e no Rio de Janeiro, ou seja, pessoas que estão sem um emprego, não conseguem arrumar mais emprego porque para o empresário contratar aqui no Brasil é um mistério, né? É impossível. E aí o cara acaba numa questão de vulnerabilidade, às vezes cai no mundo das drogas e vai para rua. Então tá tudo envolvido. Ele fala sobre a dívida externa que o Brasil tem, que impede investimentos estrangeiros, e com o emprego se resolve uma série de problemas. Pronto, foi essa a resposta que ele deu. Excelente! Como é que você não resolve problema de morador de rua? Bota isso na sua cabeça. O dia que chegar alguém falando assim, um candidato, fala, eu vou resolver o problema dos moradores de rua. Prende esse cara, porque deve ser um esquerdista igual Adolf Hitler por aí. Porque o único jeito de você resolver o problema de morador de rua é pegar e fuzilar todos eles. Então o cara que fala que vai resolver o problema de morador de rua é um benga de um mentiroso. Não existe isso. Você não vai acabar. Você pode reduzir. E como você vai reduzir? Justamente como ele falou, atacando a parte da economia. Você reduz. Só que vai ter uma parcela desse pessoal que são drogados, tem outro que não tem mais família, morreu esposa, filho, pai, mãe, não tem ninguém, o cara foi pra rua, não usa droga, mas mora na rua. Tem gente que tá desgostoso com a vida, não quer ir para outro lugar, então você não tem como acabar. Aí a Cristina Lemos foi a primeira, entrou enfaticamente falando assim, lembrando, candidato, que a pergunta foi sobre moradores de rua. Não foi, foi sobre crise econômica, que resulta no morador de rua. Então você vê como que ele tenta inverter, ou seja, eles fazem uma pergunta complexa, ele responde também complexa, que você tem que prestar atenção na resposta dele, para depois ela falar assim, mas na verdade o problema era morador de rua. Como é que você vai resolver o problema do morador de rua? E aí ele fala assim, não, o governo não tem uma varinha mágica para resolver isso de uma hora para outra. Muitos são, ele falou, dependentes químicos. Ele fala que o papel da igreja é importante, nós temos que incentivar esses projetos das igrejas que fazem um trabalho excepcional com esse morador de rua. Ele fala sobre o planejamento familiar, porque geralmente o filho de 2 moradores de rua provavelmente vai seguir o mesmo caminho, vai ser um morador de rua também. Então, caso queira, métodos contraceptivos para conseguir fazer um planejamento familiar. E caso ela queira fazer até uma laqueadura pelo SUS, que hoje em dia é 25 anos, e ele tem uma proposta para diminuir para 21. Excelente a resposta dele. E aí ele fala a respeito de casos de construção de abrigo, e aí ele fala sobre esse problema. Você pode construir um abrigo, mas o morador de rua pode não querer ir, tem esse problema, e você não pode obrigar ele. Aí ele tem o direito a ir e vir. Então é um problema complexo que você não tem solução, você tem como minimizar, mas não como resolver. Pronto. E aí o Eduardo Ribeiro aparece falando o seguinte, professor, o programa é para você falar e aprofundar um pouco mais a respeito dos seus projetos, mas só que o diagnóstico que o senhor acabou de falar parece um tanto raso. Burocracia é um problema,
desregulamentação de alguns setores também. A questão é como fazer. Agora vamos para outra pergunta. E pulou e não deu direito de resposta para o Bolsonaro. Mas é isso, a questão é como fazer. Ele explicou, pô. Desburocratizar. Tá ali, é concreto. É desburocratizar. Fazer uma redução de número de tributo. É uma proposta concreta que os nossos jornalistas, em sua maioria, fingem que não entenderam nada. Mas é isso aí. Essa foi a análise aqui. Vamos ver nos próximos dias, né? Os próximos candidatos. Será que eles vão atacar eles pessoalmente também? Ou vão perguntar de propostas para ele? Para depois falar assim, ó, Bolsonaro não teve proposta nenhuma. Nos 15 minutos, só 5 ele falou alguma coisa. Lógico, a pergunta era para atacar a pessoa dele. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí. Forte abraço e até a próxima.